Paz do Senhor Jesus, irmão e irmã que está ouvindo esse áudio. A gente já está chegando no finalzinho do livro de Marcos. Estamos vendo aí algumas diferenças para quem está acompanhando o projeto do livro de Marcos, do livro de Mateus. O livro de Marcos, ele não traz assim alguns detalhes para alguns relatos. E é muito bom a gente saber dessa diferença, né? E um vai embora muitas vezes eles relatem mesma história, né? Mas um vai trazendo novidades, né? Coisas novas, vai complementando, né? Então é muito importante a gente ler todos os livros do Evangelho se a gente quiser realmente ter um entendimento mais apurado daquilo que aconteceu. Então hoje vai ser continuar o livro de Marcos, né? Capítulo 15. É o penúltimo capítulo do livro de Marcos. Então ele vai tratar da crucificação de Jesus, né? Então vamos dar aqui continuidade, pegar sua Bíblia, seu material de anotação e vamos lá. Marcos capítulo 15, versículo 1 diz assim: E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. Então, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhes: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. Então essa festa que ele está falando aqui é a festa de Páscoa, né? Então, versículo 7. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Então ele era um homicida. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre eles tinham feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. No livro de Mateus a gente encontra mais detalhes, né? Que Pilatos ele lava as mãos, né? A mulher dele diz que tem um sonho, que Jesus era realmente inocente. E aqui não relata isso. Então, continuando aqui, né? Versículo 11. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. Então isso, né, da multidão escolher Barrabás ao invés de Jesus, também relata muito, ou representa muito, o que acontece hoje, nos dias de hoje, né? Olhando para um lado mais espiritual. Muitas vezes, na verdade, Barrabás ele representa a nós, né? Os culpados, né? Os verdadeiros culpados, aqueles que realmente têm pecado. Jesus não tinha pecado nenhum, não tinha pecado algum. E aí ele foi colocado, né, no lugar de um pecador, né? Ele foi colocado porque ali que deveria ser morto ali era Barrabás, né? Mas não, ele foi no lugar de Barrabás, o homicida, né, o pecador. Então representa muito ali também o plano, né, de salvação de Jesus, né? Enquanto Jesus que não tinha pecado, ele vai no lugar daquele que realmente tinha o pecado, né? E assim acontece conosco. Jesus ele tomou todas as nossas dores, né? Não quis nenhum tipo de... A gente vai ver mais adiante que ele quis sentir as dores, né? As nossas dores de uma forma mais profunda. Ele não quis amenizar as dores, né? Para justamente nós, pecadores, né? Que antes pecadores, né? Antes de conhecer Jesus, fôssemos através de seu nome, através de seu sacrifício, né? Através de seu sangue, sermos salvos, né? E tirar esse rótulo, né, ou esse título de pecador para filhos, né, de Deus. Então, vamos continuar aqui. Versículo 16. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Então, isso daí foi tipo para fazer chacota dele, né? Porque ele dizia que era rei dos judeus, né? E eles colocaram a coroa de espinhos.
Mas essa coroa de espinhos representava também a maldição que o Senhor deu a Adão e Eva, que ele disse que devido ao pecado, a Eva iria sentir dores de parto, né? E Adão iria ter que trabalhar para eles terem o próprio sustento, porque lá no jardim eles não precisavam disso. E a terra, né, ia ter espinhos. Então, esses espinhos representam aqui, embora eles não tenham feito isso de forma consciente, mas tudo isso estava no plano de Deus, né? Deus estava no controle. Embora parecesse que não, mas tudo estava acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Então aquela coroa de espinho representava, né, a maldição de Deus, né, que Deus lançou sobre Adão e Eva após pecarem, né? Então o Jesus, né, estava representando que ele iria tomar todas as dores, as maldições, né, sobre si, para que a gente tivesse uma vida, né, com Deus, a salvação. Então, e também, né, essa parte aqui do vestiram-no de púrpura, púrpura é uma cor vermelha, né? Representa também algo que aconteceu quando eles estavam no deserto, entrando na terra prometida já com Josué, né? Moisés já tinha sido levado, né, por Deus, levado assim no sentido de ter morto, né, ter morrido. E aí Josué assumiu a posição, e quando eles estavam entrando na terra prometida, eles conheceram uma mulher que o nome dela era Raabe, e ela faz até parte da linhagem de Jesus. Então aí mais um, não é uma coincidência, né? É uma cristocidência, né? Então esse púrpura representava essa mulher, que também era da nação, de outra nação, não era judia. E ela já tinha ouvido falar sobre o que Deus tinha feito através do povo de Israel, e ela temia o povo de Israel. Mas diferente das outras pessoas, seus conterrâneos, que temiam, tinham medo e não queriam deixar, né, os seus deuses, aquela mulher temeu e viu que, quando viu aqueles homens, né, de Israel, ela quis se juntar com aquele povo, né, ela quis servir aquele Deus. Então foi ela e a sua família foram salvos, e o sinal para que eles não fossem destruídos por Israel, que iria entrar naquela cidade, era justamente um tecido de púrpura vermelho. Então mais uma cristocidência, né? Aqui. Então tudo que Deus faz, tudo que o Senhor vai fazer, ou faz, ou fez, existe sempre um significado. O Senhor não faz nada que não seja pensado. Tudo ele tem um significado, e isso é maravilhoso. Então, continuando aqui, né? E feriram na cabeça com uma cana, cuspiram nele e postos de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram fora a fim e o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Então, vinho com mirra era uma mistura que eles faziam. Alguns dizem, né, que naquela época esse vinho com mirra era um vinho azedo, né, não era aquele vinho doce. Eu não entendo muito de vinho, né, mas eu sei que tem uns que são mais adoçados, outros são mais azedos, né, enfim. Mas, dando aqui minha pesquisadinha básica, né, esse vinho era um vinho azedo. E esse mirra é qualquer substância que era usada como amargosa. Então era um vinho tipo parecido com vinagre de uva, uma coisa assim, misturado com uma coisa amargosa. E eles utilizavam essa mistura como um analgésico, né, para que as pessoas não sentissem tanta dor. Mas aí o Senhor ele não tomou, porque verdadeiramente ele queria sentir todas as dores, né? E aí versículo 24. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Aqui também não fala muitos detalhes, né? Mas a gente que já conhece a palavra, né, sabe que houve mais coisas aí, uma conversa, né, entre eles.
Mas eu não vou entrar aqui, né? Quando a gente estiver lendo essa parte, eu explico melhor. E aí, versículo 29. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e o acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Então o vinagre também era um antisséptico, né, também. E ele não quis. Quer dizer, aqui não disse ele não quis, né? Porque tem um que parece que ele toma um pouco. Acho que é essa parte aqui. Que não traz muito detalhe. Versículo 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E esse véu era um véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo. E aí esse véu se rasgou no meio. Porque para entrar nesse Santo dos Santos era só o sumo sacerdote, né? Nem qualquer sacerdote. Era só o sumo sacerdote. E quando Jesus morreu, né? Então aquele véu se rasgou. Aquilo ali demonstrava também que aquilo que separava nós de Deus foi rasgado, né? Então o Senhor tomou todas as nossas dores, as maldições, né? Os pecados. E tudo isso para que a gente pudesse ter acesso livre a Deus. Então, continuando aqui, versículo 39. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando, expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé, as quais também seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, que ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de quem já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muitos que tinham morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. Então revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então aqui, né, a gente vai ver depois, não vai ser nesse livro, o significado desse lençol quando Jesus ressuscitou. Também tem um significado muito, muito importante, né, para aqueles que estão atentos e que se aprofundam, né, é algo a mais também que evidencia o reino de Deus. Então essa foi a leitura de hoje. Eu tô gravando uns áudios menores, né? Eu tô em viagem, mas não vou, né, quebrar esse propósito, né, que é muito importante pra mim, né? E sei que pode também ajudar outras pessoas. Então, que a gente continue, falta só um capítulozinho para terminar o livro de Marcos, né? Então, se você tem algum comentário, alguma dúvida ou alguma sugestão, fique à vontade também, né, para fazer os seus comentários. E Deus abençoe a sua vida e até a próxima.